сума изапълнителна Тяна и Сера да даде прощението хайто. Muito obrigado. Há de haver sempre alguém, ou uma circunstância, ou alguém que lança o seu grito de socorro, que nos sensibiliza, que é usado por Deus para chamar a nossa atenção para a missão que Deus tem para nos entregar. E pode ser uma pessoa, pode ser um irmão na nossa igreja, na nossa comunidade, pode ser alguém de fora, pode ser alguém do governo, pode ser alguém da nossa família. Perdão. Mas Deus vai sempre usar alguma circunstância, ou alguma pessoa, ou algum acontecimento para mexer connosco, para nos desafiar a intervir, para apresentar aquilo que há de ser a nossa missão, que há de ser a missão que Ele tem para nós desempenharmos. Neste caso de Esther, Deus usou Mardoqueu, ou Mordecai. A palavra no original, o nome é Mordecai. Alguns terão Mordecai nas suas Bíblias, outros terão Mardoqueu. Eu vou usar Mordecai, está bem? Não se ofendam comigo se tiverem lá o Mardoqueu, está bem? Eu vou usar Mordecai. Portanto, a segunda, depois de Deus nos posicionar, Deus sensibiliza-nos para a missão. Em terceiro lugar, submissão. Os irmãos sabem, nós podemos estar sensibilizados. A nossa experiência pessoal é, eu posso estar incomodado com algo que eu sei que Deus quer. Muito obrigado. Nós podemos estar incomodados com algo que Deus quer que Deus nos quer utilizar para transformar, para alterar, para modificar vidas de pessoas, principalmente. Mas isso não significa que nós já tenhamos aceito a missão, que nós já tenhamos aceito o desafio, que nós já estejamos prontos para ir de peito aberto, enfrentar a dificuldade, o problema, o inimigo, seja o que for. Não significa. Nós normalmente, pela nossa natureza, nós jogamos à defesa. Nós temos um instinto de sobrevivência. Nós procuramos evitar o obstáculo. Nós procuramos contornar o problema. E nós podemos ler então os versículos 10 e 11 do capítulo 4. Meus irmãos, nós temos sempre um argumento válido. E se nós costumamos ter um argumento, uma desculpa válida para evitarmos aceitar a missão que Deus tem para nós, Esther tinha o argumento mais forte. Eu posso ser morta. É um argumento muito forte, não é? É um argumento muito forte. Porque é que eu hei de ir à presença do rei e quebrar o protocolo da corte? Porque se eu quebrar o protocolo da corte, eu não tenho garantias de que o rei vai estender o seu cetro para mim e salvar-me. Ele pode fazer o que já fez, ou pior, o que já fez a Vasti, no mínimo ele vai me expulsar, mas se ele expulsou Vasti por ela não se querer apresentar na sua presença,
eu, por invadir o espaço da corte e da sala do trono, eu posso ser morta, porque eu não só... Eu estou a fazer exatamente o contrário que Vashti fez. Eu estou a invadir o espaço do rei e o espaço das decisões de Estado do rei. E a pena é a morte. É um bom argumento, não é? É um argumento de peso. Provavelmente um argumento com muito mais peso do que os argumentos que normalmente apresentamos para evitar sermos usados por Deus no ministério, para termos um ministério pessoal para a glória de Deus. E nós usamos muitos argumentos. E todos esses argumentos que usamos servem para defender a nossa zona de conforto. Eles constroem a nossa zona de conforto. Meus irmãos, não confundam. Eu posso compreender, e todos nós compreendemos, porque todos nós já passamos por isso, e alguns de nós neste momento estamos a passar. Há sempre uma fase na nossa vida em que nós precisamos de parar e descansar. Alguns de nós estamos a fazer isso. Não há nenhum problema com isso. Deus sabe todas as coisas, Ele não nos leva a mal por termos um período sabático, vamos dizer assim, no ministério. Não há nada de errado com isso. O que há de errado é quando sucessivamente, ano após ano, e com o passar dos anos, nós, sempre que Deus tem uma missão para nós, nós vamos dando um argumento, e vamos argumentando, e vamos evitando, e nunca fazemos nada para Ele. Quando isso se torna crónico, então sim, começa a ser grave. E Esther agora tinha um bom argumento. Ela diz: olha, desculpa, mas é assim, esta guerra não é minha. É o que nós muitas vezes dizemos, não é? Não. Esta guerra não é minha. A liderança da igreja que vá lá, ela que faça. Esta guerra não é minha. Outro qualquer que faça. Outro qualquer que vá lá. Outro qualquer que evangelize. Outro qualquer que plante uma nova igreja. Outro qualquer que faça discípulos. Outro qualquer que vá acudir àquela alma em aflição. Outro qualquer. Eu não, porque eu estou muito ocupado, eu tenho isto, eu tenho aquilo, Os nossos argumentos que constroem a nossa zona de conforto e defendem a nossa zona de conforto. Portanto, submissão. E também a quarta ponto, a quarta fase é capacitação. Capacitação. Não sei se os irmãos notaram que Deus acaba por destruir a zona de conforto de Esther, ou o argumento de Esther, com aquilo que Mordecai, o tio dela, lhe diz: tu não sabes se sobreviverás, porque a libertação, o livramento para os judeus virá de outra parte qualquer se tu não aceitares a missão. Se tu não aceitares a missão, Deus fará vir o livramento de qualquer outra parte. Tu não terás o privilégio de participar no processo. É isso que Deus nos dá. É o privilégio de participarmos no processo, entrarmos no seu ministério, entrarmos naquilo que Ele já está a fazer. E quando nós não queremos, Deus, se quiser usar-nos, acabamos por não ter mesmo alternativa. E por isso Ele diz: mas tu vais perecer. Então, Deus encosta-nos à parede. Deus encostou Esther à parede. E Deus encosta-nos à parede. Nós não conseguimos viver em paz com a consciência de que Deus tinha uma missão para nós e nós não a cumprimos. Não há liberdade numa consciência pesada que fugiu diante da batalha. Não há. Por isso, nós precisamos, porque somos fracos, de capacitação. Muitas vezes fugimos porque sentimos que não temos capacidade para realizar a missão que Deus tem para nos dar. Mas o Deus que nos envia, o Deus que nos comissiona, é o Deus que nos capacita. E nós temos que compreender que Deus não nos pede nada sem nos capacitar primeiro. E vejam
Que tipo de capacitação? Os irmãos podem dizer, então, mas eu nunca fui para o seminário, eu nunca tirei um curso de teologia, eu sei muito pouco da Bíblia, eu ainda sou novo na fé, eu ainda tenho... Então, todos esses argumentos podem ser válidos, mas notem qual foi o único tipo de capacitação que Esther pediu. Vejam no versículo 16 do capítulo 4. Alguém pode ler, por favor? Qual é a capacitação que ela pede? Oração e jejum. Mais nada. Pastor Irlando Pereira de Azevedo, há muitos anos, ele era pastor da Primeira Igreja Batista de São Paulo e veio a Portugal dar uma conferência sobre crescimento da Igreja e evangelização. E uma das frases que eu nunca mais me esqueci que ele disse é: meus irmãos, como homens de Deus e mulheres de Deus, muitas vezes esquecemos que de joelhos andamos mais depressa. De joelhos andamos mais depressa. A única capacitação que Esther compreendeu pela ação do Espírito de Deus, que lhe deu essa compreensão, é que eu só preciso do Senhor que esteve ao lado de Davi para estar também ao meu lado. Eu preciso que tu me capacites, porque esta é a missão que tu me deste e essa é a missão que é responsabilidade tua. Se eu sou o instrumento para a tua glória, eu tenho que ser capacitada. Só tu me podes capacitar. Jejum e oração. Meus irmãos, nós vamos ver um videoclipe que tem precisamente, que engloba estes 4 pontos. Estes 4 pontos, nós vamos tomar atenção a este videoclipe.
4 primeiros pontos nós analisamos da chamada de Deus para nos usar como instrumentos da sua glória. Posicionamento, sensibilização, submissão e capacitação. Existe um quinto ponto, que é a ação. Quando nós somos submetidos à vontade de Deus, quando a nossa vontade já está submissa à vontade de Deus e Ele nos capacita, nós temos que passar à ação. Isto é, nós temos que ir enfrentar o inimigo. E às vezes pensamos, bem, batalha espiritual é batalha espiritual, mas o que eu vou fazer é uma coisa simples. Afinal, eu só vou cantar no coro da igreja. Ou eu só vou ler um texto à frente. Ou eu só vou entregar um folheto ao meu vizinho para o convidar para a festa de Natal. E pensamos que essas coisas mais simples não são batalha espiritual. Não são... não implicam a necessidade de enfrentarmos o nosso inimigo. Mas tudo, por mais simples que façamos, implica enfrentar o inimigo. Porque nós estamos a desafiar e estamos a colocar nas nossas mãos a responsabilidade de glorificar a Deus. E quando estamos a glorificar a Deus, nós já estamos a afirmar o nosso desafio para com o nosso inimigo. Tudo é uma missão, e toda a missão é uma missão do reino. Toda a missão que Deus nos dá é a missão do reino. E toda a missão do reino implica estar com o Senhor contra alguma coisa, ou a favor de edificar alguém, de salvar alguém, etc. Então, nós temos que passar à ação. Este é o momento em que experimentamos a nossa total dependência de Deus. Nós sentimos-nos, sou só eu e o Senhor. Mesmo que estejamos com muitos outros irmãos, nós sentimos que nós não dependemos da força do nosso número. Havia alguém que dizia, um homem com Deus é a maioria. Então, se um homem ou uma mulher com Deus é a maioria, então a maioria não é uma questão de número matemático em termos de quantidade de pessoas, mas sim qual é a presença de Deus comigo, ao meu lado, em mim, para agir. Então temos que passar à ação, no momento que nos apercebemos que não fomos chamados para sermos servidos, mas para servir, sejam quais forem as consequências. Esse é o momento em que nós sabemos que a nossa vontade já está submetida à vontade de Deus, em que nós já estamos submetidos, capacitados, e agora temos que agir. E assim passamos à ação. Na ação, o confronto com o perigo, com o inimigo, é inevitável. Eu não quero fazer disto uma sessão de cinema, mas nós vamos ver um segundo videoclipe, está bem? Então vamos ver a forma como realmente Esther enfrentou a situação, enfrentou o perigo, mas obedeceu a Deus. E a obediência.
David did before Goliath the Philistines. No, this is discussed now. Do you hear me? Just always. Don't you? But I know most about the story of David and Goliath. David's victory came not because he fought well, but because he believed well. Thus have you on this day, your regent in my absence, Lord Haman, Prince of the Face. It is my will that each of you obey him in every way exactly as you would regard your king. Son, she comes before king. She does. Is protocol not broken? Yes, protocol has been broken. Now! Agir implica entrar em conflito, em tensão com aquilo que se quer opor aos planos de Deus, com aquilo que se quer opor ao projeto de Deus, para o qual nós fomos chamados a exercer algum papel, alguma missão. E, por fim, nós temos mais dois pontos, os resultados, onde nós temos dois subpontos que eu gostava de chamar a vossa atenção: circunstâncias e a vitória. Eu não sei se os irmãos já notaram no livro de Esther, quando lemos o livro de Esther, que o nosso Deus é um Deus de humor, não é? Nosso Deus tem muito humor, e se nós queremos ser discípulos de Cristo, por causa da nossa relação com Deus, então nós temos que ter sentido de humor.
Se os irmãos lerem lá, diz que Haman mandou construir uma forca para enforcar Mordecai. Não é? O inimigo dos judeus que tramou toda a trama para condenar a extinção, os judeus à extinção, e essa era a ideia. Ele foi, quando fosse eleito primeiro-ministro, portanto, mandar matar todos os judeus num certo dia, e ele mandou então construir a forca para enforcar o tio da rainha, que ele não sabia que era tio da Esther, mas que lhe tinha faltado ao respeito, não se tinha inclinado perante ele quando ele passou, e ele então tinha-lhe um ódio de morte e mandou construir uma forca no pátio da sua casa para enforcar Mordecai. Essa forca havia mais tarde de ser usada para ele próprio ser enforcado, não é? E vejam como Deus usa a mulher de Haman, porque foi a mulher de Haman que fez a sugestão para ele próprio, ou Haman, construir essa forca. Outro sentido de humor que Deus aqui tem é como ele prepara o coração do rei para ir ler as crónicas do rei, onde dizem que Mordecai salvou a vida do rei. E quando o rei vai ler, o rei, movido pelo Espírito de Deus, manda chamar a mãe e pergunta o que é que se faz a um homem a quem o rei está extremamente grato por lhe salvar a vida. Bem, e Amã, não é, todo cheio de si, pensa que o rei se está a referir a ele. E diz, bem, então faz-se isto, dá-se um cavalo, põe-se uma coroa na cabeça, dá-se um robe que o rei tenha vestido e uma capa, e passeia-se esse homem pela cidade, proclamando a toda a gente, este é o homem a quem o rei estima e ama e que é amado pelo rei e pela rainha. E então o rei Xerxes diz, então vais fazer isso a Mordecai, porque eu estou grato porque ele me salvou a vida. E então o homem que odeia Mordecai, que é Haman, vai ter que andar com ele por toda a cidade a proclamar e a honrar o nome do seu inimigo, daquele que ele mais odeia. Isto é sentido de humor. Isto foi preparado por Deus. Duas circunstâncias que Deus prepara neste enredo. E vejam, os irmãos, resultados das circunstâncias. É Deus que encaminha, que trabalha, é Deus que prepara as circunstâncias. Não são os homens, não é a história, não é o acaso. Na vida do crente não há acasos. Deus prepara, Deus trabalha as circunstâncias. E, claro, é Deus que dá a vitória. É Deus que dá a vitória. E depois da vitória existe a celebração. E é o último ponto através do qual neste processo Deus nos faz passar. Nós temos a vitória em Cristo, nós temos a vitória em Deus. E toda a vitória exige celebração, exige alegria. E quando nós aceitamos o desafio de Deus, nós temos sempre motivos para celebrar. Depois da batalha, depois das lutas, depois de tudo, nós temos sempre motivos para celebrar. E gostaria que nós lêssemos no capítulo 9 do livro de Esther, os versículos 20 a 32, e eu vou pedir ao pastor para ler os capítulo 9, 20 a 32. Próximas dos
habitantes, determinando que anualmente se comemorassem o 14º e o 15º dia do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Desse mês a sua tristeza tornou-se em alegria, e seu pranto um dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dia de festa e de alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. E assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração conforme que Mardoqueu tinha ordenado por escrito. Pois Amã, filho do Agagita Obedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o puro, isto é, a sorte para a ruína e destruição deles. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso aqueles dias foram chamados Purim, da palavra puro. Considerando tudo que estava escrito nessa carta, que tinham visto o que tinha acontecido, os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias, na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, em cada província e em cada cidade. Jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus. Os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias. Então a rainha Esther, filha de Abiail, o judeu Mardoqueu, escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira acerca do Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do Império do Chefe, desejando espaço e segurança, e confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Esther tinham decretado e estabelecido para si mesmo, para todos os judeus e para os seus descendentes, e acrescentou celebrações sobre tempos de jejum e de lamentação. O decreto de Esther confirmou as regras do Purim, e isso foi escrito nos registros. Muito obrigado. Celebração. Uma afirmação e uma pergunta que eu quero deixar antes de nós vermos o videoclipe que encerra esta mensagem. A afirmação é: somos salvos e chamados para sermos instrumentos da sua glória. Esta é a ideia, vida nova, desta mensagem. E uma pergunta: em 2015 estarei eu atento à voz de Deus e ao processo através do qual Ele me quer usar para a sua glória? É uma pergunta que eu deixo com cada um de nós. Uma pergunta para mim, uma pergunta para vós. E vamos terminar esta mensagem então com o último videoclipe. Because the gallows post happens in England.
I saw. I saw the stars. There's no fear. Thus, with one faithful act, as a new generation redeemed the time of centuries past, stepped into their destiny. On this day, I give you your new prince, and master of audiences, Mordecai Ben Jael. Are they appointed for their destruction? All Jews shall have the right to protect themselves and shall be entitled to take all the property of their attackers. And I send forth this story, enjoining all to keep the day of feasting in the land, a celebration to be passed on and retold through every generation, to be known as Purim, casting before that determined its time. While we continue onward in the face of a world filled with uncertainty, we can rejoice, for hidden within its mystery is the honor of a king. Thus dictated, I order this decree sent out under the great seal Of Mordecai, Prince of Persia, a Jew